Olá, meus alunos. Eu sou a professora Albina. Hoje nós vamos falar sobre a posição relativa de duas retas em um plano. Primeiramente, vamos falar o que é um plano. Plano é denominado toda superfície que não tem nenhuma ondulação. Por exemplo, a superfície de uma mesa, uma folha de papel, a capa de um livro, o chão é um plano, uma parede é um plano, uma porta é um plano. Quando duas retas estão apoiadas sobre um plano, elas podem estar em três posições diferentes. Esta primeira posição, quando eu tenho uma reta cruzando sobre a outra, nós chamamos esta reta de reta concorrente. Então, duas retas são chamadas de retas concorrentes quando elas possuem um ponto em comum, que é exatamente o ponto onde uma intercepta a outra, onde uma corta a outra reta. Então, são chamadas de retas concorrentes quando as duas retas possuem um ponto comum, que é o ponto de interseção entre elas. Quando eu tenho duas retas sobre um plano e não existe nenhum ponto em comum entre elas, ou seja, a distância entre elas mantém constante ao todo longo do plano, a gente chama essas duas retas de retas paralelas, ou seja, não existe nenhum ponto comum entre elas. Elas não se encontram, ok? Característica de uma reta paralela: não se encontram, não existe ponto comum. Uma terceira posição relativa entre duas retas é quando eu tenho uma reta exatamente sobre a outra, em cima uma da outra. Chamamos esta reta de reta coincidente. Então, quando eu tenho duas retas coincidentes, eu tenho vários pontos comuns entre elas, ou seja, todo e qualquer ponto de uma reta também será ponto da outra reta. São retas coincidentes. Então, determinamos aqui, ó, a reta R é coincidente à reta S. Agora, vamos aos exercícios da atividade a seguir.